Pode sentar, gente. Gênesis capítulo, peraí que eu vou olhar qual que é. 40, não sei se é 41. Capítulo 41, Bereshit, Gênesis, capítulo 41. Gênesis, Bereshit, capítulo 41.
Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer. Teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois, brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-lhe junto com o chefe dos copeiros na casa do capitão da guarda. Até aqui. Essa é a paraxá do próximo Shabbat, próximo sábado. Mas, como nunca dá tempo para a gente falar tudo, hoje o Eterno tocou no meu coração para que a gente pudesse falar alguma coisa aqui que é muito importante. Bom, começa o texto dizendo que depois de 2 anos. O que são esses 2 anos? 2 anos desde que José havia interpretado o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Tá? Passaram-se 2 anos. Ele já havia ficado ali na cadeia 10 anos. Agora mais 2, dando um total de 12 anos. Lembrando que tudo isso era injusto. Como eu comentei, acho que no último culto, eu havia comentado que já era para ele sair com 10 anos. Mas como ele confiou, ele deixou de confiar no Eterno, quando ele usa a expressão para aquele copeiro: lembra-te de mim quando estiveres junto ao faraó. Passa a impressão, e você deve entender a si mesmo, que as coisas de Deus, elas são sérias. Em toda a Bíblia, seja no Tanar, seja na Brit Hadashah, Velho Testamento, Novo Testamento, está escrito que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Devemos confiar nele, seja qualquer que for a tua situação, a minha situação. E quando a gente usa essa expressão apenas de boca, não vai resolver o problema nosso. Porque você tem que confiar, é entregar o coração, é confiar todas as coisas. Por outro lado, você pode pensar que Deus foi severo demais. Ele até pode ter sido severo demais. Por outro lado, fica um ensino para mim e para você. Agora, você vai ver que, ao mesmo tempo que ele foi severo demais, ele foi bom demais. Dentro de uma mesma situação. Vamos entender isso. E você tem que entender que compete a você procurar ser um homem ou uma mulher justo diante de Deus. Lembrando que não é pelas suas justiças. Lembrando que o profeta fala que as justiças do homem é como trapo de imundície diante de Deus. Como que você deve ser justo? Andar nos mandamentos do Eterno.
conhecer o Eterno, estudar as coisas de Deus, viver com Ele, aí sim você vai ser uma pessoa justa. E nós falamos que Yosef, ele por estes testes, essas provas, ele foi justificado. O nome dele passa a ser conhecido como Yosef Hatzadik, ou seja, José o justo. Tá bom? Então vamos entender agora esta questão. Quando este homem foi para o palácio, de volta ao seu ofício, passaram-se 2 anos. Aí aconteceu que, se Deus não fizesse nada, não iria acontecer nada. Tá? Então, Deus sempre faz alguma coisa para que você entre no caminho que Ele quer que você entre. Aparentemente não estava acontecendo nada. Deus deu um jeito. Que jeito? Ele deu um sonho ao faraó. E o faraó acordou perturbado. E ele voltou a dormir e voltou a sonhar. Quando ele acorda desesperado e dá uma ordem pedindo que todos os sábios, os magos do Egito, comparecessem diante dele. E ali apareceram os homens, os magos e os sábios. Quem eram estes homens? Vocês lembram que quando Deus usou Moisés a comparecer diante do faraó, Deus tinha dado uma experiência a Moisés, pedindo para que ele colocasse a vara dele no chão e ela se transformou em quê? Vocês lembram? Em cobra. Tá? Lembra que quando ele fez isso, o faraó, na época, que foi bastante tempo depois desse episódio que nós estamos falando, depois os magos fizeram a mesma coisa. Tá? A cobra deles também teve cobra para eles. Tá? Bom, voltamos aqui para o tempo de Faraó. São estes magos, estes homens que foram conduzidos diante do Faraó. Então o Faraó perguntou para eles: qual é a interpretação do meu sonho? Um deles disseram assim: Faraó, este sonho é fácil. 7 vacas que estão gordas, bonitas, significa que você vai ter mais 7 filhos com a tua mulher. E depois você vai perder todos estes filhos. Isso não desceu bem para Faraó. Alguma coisa dentro dele dizia: não, está errado essa interpretação. O outro falou assim: olha, estas 7 espigas são 7 países que você vai conquistar, vai anexar ao Egito. Só que depois você vai perder em batalha a posse destes 7 países. E novamente o faraó não curtiu esse negócio. Vamos lembrar que o Egito, até os dias de hoje, tá? O rio Nilo é a vida do Egito. E o sonho mostra que estas vacas vinham do rio Nilo. Tá? E Faraó achou muito estranho a interpretação que eles estavam dando, que ele iria conquistar 7 países, mas de vaca que saía do Nilo, ele não ficou satisfeito. E aí deu um acesso de cólera nele. Ele ficou irado e começou a gritar: será possível que não tem ninguém aqui que interprete o meu sonho? Aí, neste momento, o copeiro lembrou de Yosef. Aí ele falou: Faraó, quando eu estive naquela prisão, eu conheci um homem lá e ele interpretou 2 sonhos, o meu
e o do padeiro. E no tempo que ele falou que iria acontecer as coisas, aconteceram mesmo. Aí mandaram buscar Yosef. Deram o banho nele, fizeram a barba dele, colocaram a roupa limpa. Ele veio bem bonito. Lembra que ele já era um homem bonito. Vocês lembram disso? E qual era a resposta que ele dava quando a Zuleika, a mulher de Potifar, falava que ele era muito bonito? Qual era a resposta que ele dava? Foi isso mesmo. Vem arrumar aqui para mim. Como ele falava, que o Eterno havia feito ele daquele jeito, né? Pois bem. Então Yosef chegou lá. Naquele momento que ele chegou, o faraó olhou para ele e comentou que ele estava muito perturbado com o sonho e que ninguém tinha interpretado. Aí ele dá uma resposta assim, que o Eterno, quando quer, dá a ele a revelação pelo Ruach HaKodesh. E ele então ficava sabendo o sonho. Bom, a verdade sobre o sonho. Aí o faraó contou os 2 sonhos, ele ouviu atentamente, então ele respondeu. Os 2 sonhos, das 7 vacas, das 7 espigas, eles têm o mesmo propósito e anunciam a mesma coisa. Então ele anuncia a faraó dizendo que Deus iria permitir ao Egito 7 anos em que a alimentação do Egito iria produzir bastante. E que mesmo depois de todo o país comer o que era de costume, iria sobrar bastante. Porque depois Deus iria enviar uma fome sobre a terra. Também por 7 anos. E ele então sugere ao faraó dizendo: o faraó poderia escolher no teu reino um homem sábio que possa administrar a colheita destes grãos e estocar. E neste período de estoque, quando viesse o período de fome, o Egito teria para alimentar a todos. O faraó, naquele momento, pensou e entendeu que aquele sonho era a interpretação correta. Aquela palavra dada. Por quê? Porque foi considerado a alimentação. E é do rio Nilo que vem a alimentação. Porque é ele na cheia que ele esparrama a água e faz com que se tenha comida. E depois era comum o período de seca. O sonho respondia a todas as questões do faraó. Então ele entendeu perfeitamente que a interpretação estava correta. Pois bem, naquele momento ele tira o anel dele, coloca no dedo de Yosef e fala para ele: pronto, você é um homem. Só eu estarei acima de você. E você está acima de todos. Bom, é até aqui que eu queria falar. Eu comecei dizendo, se vocês prestarem atenção, que ele poderia ter saído no 10º ano de prisão. Mas como ele confiou no governo, ele ganhou mais 2 anos. Certo?
Agora, o período de tempo que iria ter fome. Quanto tempo é? 7. 7 anos de bênção e 7 anos de maldição. Isso? Tá. Mas, na verdade, pelo texto da Torá, os sábios da Torá entendem que, a princípio, o tempo de fome seria 42 anos. E não 7. 42 anos. E não 7. 42 anos de fome. Você imagina isso? Agora, por quê? De onde eles tiram os 42 anos? Se você comprar nessa leitura, você vai ver que por 6 vezes a Torá relata 7, 7, 7, 7. 7 vezes 6? 42. 42 anos. Tá? Entenderam? De onde veio os 42 anos? Acabei de falar. De onde vem os 42 anos? Hã? Acabei de falar, gente. Então preste atenção. Vou explicar de novo. Os sábios da Torá informam que pela Torá não era para ter fome apenas 7 anos, mas sim 42 anos de fome. E como é que eles entendem isso? Lembrando que a Torá não vale uma interpretação do hebraico no sentido gramatical normativo, regra acadêmica. A Torá, o hebraico, ele é interpretado segundo os códigos, a revelação que Deus coloca no próprio texto. Tá? E eles, olhando o texto, por 6 vezes, neste relato que a gente leu hoje, se você tiver paciência, depois você chega em casa, não vou falar para você contar agora, que aí você não vai prestar atenção aqui. Chega em casa e leia de novo, e marca. Você vai ver que 6 vezes. Vamos ver rapidinho isso? Olha só. O faraó, quando Yosef chega diante de faraó, então o faraó diz assim, eu tive um sonho onde 7 vacas saíram. Depois, 7 espigas. Depois, mais 7 e mais 7, que é quando um come o outro. Aí José vem e diz que o sonho que ele teve, a interpretação é que 7 e que a outra 7 deu 6. Tá? Deu aí 6. Então, neste texto da Torá, repetindo, por 6 vezes é repetido o sonho, falando sobre o número 7. Tá? Os magos, eles entenderam a revelação em relação ao número 7. Porque eles falaram, faraó, você vai ter mais 7 filhos. O outro diz, faraó, você vai conquistar mais 7 países. Depois você vai perder tudo. Vai perder os filhos, vai perder os países. Agora Yosef vem e fala, os 7 anos são 7 anos de fartura. 7 anos em que a gente vai abençoar a cultura do Egito. Mas depois virá 7 anos de seca. Então aqui a revelação dos sábios da Torá é que Deus, a princípio, havia determinado 42 anos de fome. O que aconteceu? Quantos anos você acha que teve de fome? Aí você teria que chutar, né? Tá bom.
Vamos ver, vamos fazer uma pesquisa rápida. Quantos anos de fome vocês acham que teve? Vamos? Hã? 7, 14, 21? Não, vou começar a perguntar, de onde vocês estão tirando 14, 21? De onde? Tá bom, mas eu perguntei, né? Quantos anos eu acho que teve? Tá bom, deixa eu voltar. Agora para você compreender. Agora é interessante. Todas as determinações foram tomadas, bastaram-se os 7 anos de fartura, ele conseguiu estocar toda a comida, aí veio a fome na terra. E aí, lá na terra de Canaã, chega a fome. E então, na casa de Jacó, a fome chega lá. E alguém diz a ele: ouvi dizer que no Egito há muita comida. Podemos ir comprar lá. José tinha certeza que os irmãos dele viriam para o Egito para comprar comida. Então ele deu ordem para que os guardas das portas da cidade, acho que era 12 portas. Então ele tinha orientado para que o guarda de cada uma dessas portas apresentasse à noite para ele, todos os dias, um relatório dos nomes das pessoas que entraram para comprar as coisas lá. Então, na primeira noite, ele olhou, não viu nenhum nome interessante. Passou mais um tempo, nenhum nome interessante. Até que um dia veio um relatório, porta número 1. Está lá, Axé, filho de Jacó. Porta número 10, Yehudá, filho de Jacó. Porta número 7, ou seja, os 10 irmãos, cada um entrou por uma porta. Então apareceu o nome deles não numa só entrada, mas espalhado. E aí, ele mandou chamar. Aí é o texto que vocês lembram aí, que ele mandou chamar os irmãos. E acusou eles de serem ladrões. Mas por que ladrão? Espiões. Por que vocês não entraram por uma porta? Vocês entraram por todas, vocês dividiram. Então vocês são espião, vieram para roubar. Aí ele diz assim: não é assim, meu Senhor. O nosso pai, ao sair de casa, ele nos orientou que não deveríamos entrar por uma porta só, mas que deveríamos, cada um dos irmãos. E ele diz: isto é verdade, porque nós somos 10 irmãos, um ficou com o nosso pai, que é Benjamim, e o outro, nós estávamos procurando aqui no Egito, porque ele está perdido no Egito. Nós estávamos procurando e não encontramos. Pois bem. Aí vocês sabem a história que conta que eles foram levados, ficaram presos 3 dias, e aí dispensaram eles para ir embora, colocaram o dinheiro de volta na saca de grãos, não é mesmo? Tá bom. Depois, quando eles voltaram, ele tinha exigido que Benjamim viesse. Tá? E Jacó, ele não queria de jeito nenhum. A primeira vez ele falou: não, Benjamim não vai com vocês, porque eu já perdi José, que é filho da minha amada. E agora, sobrou só Benjamim, eu não posso perder o filho da minha amada de novo. E José queria saber se o irmão dele estava vivo, e também queria entender que se ele fizesse alguma coisa contra Benjamim, se os irmãos iriam defender.
como motivo de arrependimento. Para ele saber se os irmãos estavam arrependidos daquilo que fizeram com ele. Tá certo? Pois bem, eu nem deveria estar contando essa história aqui, porque o interessante para nós aqui era em relação. Ele José, confiou no copeiro e ganhou mais 2 anos de cadeia. Tá? E eu disse para você, poxa, Deus foi muito austero. Por outro lado, eu quero mostrar para você o quanto que Deus também é benevolente e Ele ouve as coisas, desde que você seja merecedor. Na cultura judaica é muito comum você encontrar o termo que haja mérito. É necessário ter mérito. Tá? E o que é ter mérito? Yosef, ele era um tzadik. Ele e o pai dele eram os dois tzadikim justos. Eles eram justos. Então, importando aí a história, o pai teve que vir até ele. Tá? Então, diz o ensino judaico que os dois, o pai e o filho, Jacó e José, os dois oraram ao Eterno e pediram ao Eterno ter misericórdia e cessar a fome na terra. E Deus ouviu a oração destes 2 justos e cessou a fome. Portanto, houve fome apenas 2 anos. Nossa, nenhuma expressão de felicidade no rosto de vocês. Como nós somos diferentes. Eu, quando vejo essas coisas, eu fico assim, radiante. Sabe por quê? Porque eu estava falando para você que se Deus foi austero quando ele confiou no copeiro e ganhou mais 2 anos, e agora que era para ter 42 anos de fome, Deus tirou 40 anos de fome, porque houve só 2 anos. E por que Deus fez isso? Por causa da oração de José e Jacó. Porque José e Jacó oraram e pediram para que o Eterno tivesse misericórdia. É isso. Mérito é quando você acompanha a história dos patriarcas, as histórias que estão registradas. Estes homens, mulheres, que foram justos, que foram tzadikim, estes homens, mulheres, que serviram ao Eterno com toda dedicação, cumprindo os mandamentos, sendo zelosos, amando a Deus em toda circunstância que viesse para eles. Em primeiro lugar, era o amor diante das coisas do Eterno, e eles andavam no caminho de retidão. Então, estas pessoas, elas adquirem mérito. Por que mérito? Porque elas estão aprovadas no comportamento, em como andar e proceder diante de Deus. Então, elas recebem mérito. E depois, você pode orar a Deus e pedir a Deus usando o mérito de pessoas. Agora nós vamos para João e Yohanan, na Brit Hadashah, e lá está escrito, se eu não estou errado, no capítulo 16, que Yeshua diz assim: até agora vocês nada pediram ao Pai em meu nome. Mas haverá um dia em que vocês pedirão ao Pai em meu nome e Ele vos concederá. Agora eu te pergunto, por que é que nós podemos orar a Deus em nome de Yeshua? Porque Yeshua era filho de Deus, é o Mashiach, era judeu, andou nos caminhos do Eterno, cumpriu a Torá, cumpriu todos os mandamentos de Deus, ele foi um justo, então ele tinha mérito. E você pode usar o mérito. Vamos dar um outro exemplo? Moisés. Naquele episódio, quando Deus falou para Moisés, quando fizeram o bezerro de ouro, desce rápido, porque este povo já pecou.
E naquele momento, quando o Eterno falou que não iria mais no meio do povo, o que Moisés fez? Ele clamou a Deus, ele orou a Deus, pedindo misericórdia. Mas ele usou o nome de quem? Vocês lembram? Moshe, ele apelou para o mérito de quem? Para que Deus ouvisse a súplica dele. Alguém lembra? Não lembra? Então eu vou lembrar vocês. Ele orou e disse assim para Deus: ó Eterno, é verdade então que você não vai mais no nosso meio? Então comece por mim, risque o meu nome. Por outro lado, eu te pergunto, o Eterno prometeu uma descendência a Abraão, o teu servo, o teu justo. Ele usou o mérito de quem? Hã? Não, o Eterno já é Deus. Moisés, usou o mérito de que pessoa? Vou repetir para vocês. Ele está diante de Deus e está falando: Deus, quer dizer que você não vai no nosso meio mais? E como fica a palavra que você deu ao teu servo Abraão? Você disse a ele que daria descendência a ele, e que a descendência dele seria o teu povo. O que vão dizer as nações ao redor? Que o Senhor não terá povo mais. Então Moisés apelou para o mérito de qual pessoa que foi justo diante de Deus? Abraão. Ele usou o mérito, a vida de Abraão. Tá? E Yeshua está usando o conhecimento judaico. Ele está falando para essas pessoas: vocês poderão usar os méritos da forma como eu andei na presença do Eterno. Então Moisés usou os méritos. Você pode fazer isso. E agora, Jacó e José, os dois juntos, eles já eram justos, eles já tinham méritos. E eles então simplesmente pediram ao Eterno: por favor, Eterno, tenha misericórdia dessas nações, deste povo. Não haja mais morte no meio do povo por fome. Cessa, por favor, a fome no meio das nações. E Deus ouviu a oração. Agora, se você for para, novamente, Brit Hadashah, que é Nova Aliança, Novo Testamento, e vai para Jacó, Tiago, e lá está escrito no capítulo 5, eu tenho certeza que você sabe esse versículo de cor. Você já usou muito este versículo. Porque a oração do tzadik, do justo, pode muito em seus efeitos. Agora vocês estão de parabéns. Eu sabia que essa vocês conheciam. Porque a oração do justo pode muito, vale muito em seu efeito. O justo tem mérito. Você é um justo? Lute para ser um justo. Lute para ser uma justa. Seja justo, seja justa diante de Deus. Ande nos caminhos do Eterno. Ame o Eterno. Não olhe somente para aquilo que é seu. Olhe para aquilo que é dele. Entenda a vida, as coisas, conforme o Eterno está mostrando. Entenda o planejamento com a cabeça de Deus. Pense no todo e não pense somente em você. O mérito do judeu, que é ensino dado por Deus, é que eles jamais poderiam pensar como pessoa individualmente. Nenhum judeu pensa nele próprio. Aquele que pensa nele próprio, ele não está servindo a Deus. Ele está servindo, ou ele está servindo qualquer outra divindade, ou seja, ele já está afastado do ensinamento. Ele não segue a Torá, ele não segue os mestres da Torá, ele não segue nada. Então ele é um qualquer. E
O judeu, portanto, precisa pensar no resgate desses judeus que estão afastados. Tá? Por isso que Yeshua fala: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o judeu, individualmente falando, ele não pensa nele só. Ele pensa como nação. Ele pensa como um povo. E Deus olha para o povo como um povo, e não como uma pessoa individual. Por revelação do Eterno, as Escrituras falam que o judeu é um povo justo, é uma nação formada por tzadikim, por justos. Agora, eu acabei de falar que tem um monte de judeu que não está servindo a Deus, portanto, está dando muito mau testemunho. Mas eles são judeus. Então, como que enxerga essa situação? Deus está olhando o conjunto, não a individualidade. No conjunto, é uma nação de tzadikim, de justos. Tá? Pois bem, nós já vimos que Yeshua falou que poderíamos pedir em seu nome. Nós vemos que em Tiago, no capítulo 5, está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vimos aqui que Moisés usou o mérito de Abraão para pedir a Deus para desistir de não ir mais no meio do povo, e Deus acatou. Agora você entende, não é que Deus mudou de ideia, como o satanismo fala, que este Deus, ele não tem personalidade própria, ele fica mudando de ideia. Claro que não é verdade. O que Moisés fez foi lembrar a Deus um justo. Quando este mesmo Abraão estava diante do anúncio de que Sodoma e Gomorra seria destruído, ele temeu pelo parente dele, Lot. E ele então clamou a Deus para que a cidade fosse poupada. Então ele começa: mas se houver na cidade 40 justos, até que Deus vem diminuindo e ele fala: olha, se houver na cidade um justo, eu não destruo. Então veja, novamente, por causa de um justo, Deus muda o conceito. Ele retira uma maldição. Agora, eu não sei se você já fez o fechamento sozinho, eu vou te ajudar naquilo que eu quero. Eu comecei o culto dizendo que José, por momentos, ele falou para aquele copeiro: lembra de mim diante do faraó? Quem sabe ele vai me mandar tirar daqui. Isso não agradou a Deus, porque ele confiou no homem. E maldito é aquele que confia no homem. Há texto que diz: não confie no cavalo e nem no seu cavaleiro, confie em Adonai. Você não tem que confiar na sua mãe, nem no teu pai, nem no teu pastor, nem na tua igreja, nem em irmãos. Você tem que confiar em Deus. Você tem que dedicar a tua vida e confiar em Deus tão somente. Porque é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. É Ele que é dono do ouro, é Ele que é dono da prata. É Ele que pode tudo, é Ele que levanta, é Ele que destrói. Você não pode confiar em pessoas, você tem que confiar em Deus. E naquele momento, Yosef passou a impressão que ele estava confiando no copeiro. Então, para que ele acordasse e lembrasse disso, ele ficou mais 2 anos aprisionado. Mas quando ele saiu de lá, Deus o colocou lá no alto e cumpriu os 2 sonhos que ele havia tido lá no passado, que toda a família dele iria se curvar diante dele. Agora ele era rei. O pai dele se curvou diante dele e todos os irmãos se curvaram diante dele. Cumpriu aquilo que Deus havia prometido. Aquilo que Deus prometeu para você, se você não perdeu a visão do eterno, vai cumprir. Pode demorar? Pode, mas vai cumprir. E tem que levar em conta que às vezes nós também aumentamos o prazo. É nós que esticamos o prazo quando nós deixamos de confiar no eterno. Ele podia ter saído no 10º ano. Ele ganhou mais 2 anos. Porque ele confiou no homem. Não confie no homem. Confie
no eterno. Por outro lado, nós já vimos que porque ele guardou o brinde, guardou o pacto que todo judeu tem com Deus, porque ele não pecou com a mulher de Potifar, Deus o honrou. E ele ganhou o título de Yosef HaTzadik, o justo. Agora, como justo, ele não precisou mérito de outros. Ele usou os méritos dele e Jacó, o pai dele, também usou os méritos dele. Jacó poderia apelar para os méritos de Isaac, seu pai, e de Abraão, seu avô. Mas ele era justo. E os dois justos oraram a Deus. E Deus, então, 42 anos que era para ter de fome, ele livrou 40 anos. E deixou 2 anos de fome. Tá certo? Pois bem. Coloca a tua vida nos caminhos do Eterno. Confia nele. Cuidado naquilo que você deposita confiança em amigo, pastor, pessoas, gente. Confia naquilo que Deus te falou, nos sonhos que Ele te deu, nas revelações que Ele te deu, na palavra escrita que Ele já te deu, aquilo que Ele prometeu a você e já ficou comprovado, que não foi ilusão da sua cabeça, mas que foi de fato a revelação dele. Então, não confie em ninguém, confie nele, porque ele vai cumprir, foi ele que disse. E está escrito em Yeshayahu que as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Não vai voltar vazia. Ele disse que vai cumprir. Os sonhos que Yosef teve, demorou, mas cumpriram todos. Tá? Cumpriram todos. E agora, aquilo que Deus pede para que a gente faça, faz. Atenta. A última vez que o Senhor falou com todos nós aqui, Ele deu orientações para algumas pessoas. Eu não sei se elas fizeram. Se elas não fizeram, elas vão reclamar de Deus. Por que depois? Eu lembro que algumas pessoas ali, Deus foi muito claro que elas deveriam fazer algumas coisas. Se fizeram, muito bem. Se não fizeram, o que eu posso fazer? O exemplo que eu estou te dando aqui hoje é para você compreender que se você andar nos caminhos do Eterno e for um justo, andar nos caminhos de fato do Eterno, você vai pedir e Ele ouvirá. Vamos colocar em pé, para que a gente ore. O que temos nós, Eterno, para contrapor diante de Ti? Senão, apenas a Tua palavra escrita, os ensinos, a forma como o Senhor deixou o ensinamento, a Tua palavra declara que o Teu povo sofre porque falta conhecimento. Basta atentar para o ensino que o Senhor já deu ao Teu povo. E o Teu povo deixou o ensino de sabedoria. Basta que a gente aprenda, que a gente confie no Eterno. Todos nós que estamos aqui hoje, todos que estão ouvindo nesta noite, de alguma forma, se a Tua palavra tocou o coração dessas pessoas, fizeram com que se lembrassem de promessas do Eterno para suas vidas. Se elas estão no momento aborrecimento de vida, tristezas, se elas já abandonaram estes sonhos, mas se são sonhos do Eterno, elas não podem abandonar. Por isso, pedimos a Ti nesta noite que o Eterno toque no coração de todas essas pessoas a quem o Eterno quer bem. E desta forma esteja avivando as palavras do Eterno que foram declaradas nestes corações. As promessas que o Eterno deu a estas famílias, pessoas, as Tuas palavras não voltam vazias. Se não se cumpriu ainda, ou é porque as pessoas desistiram, ou é porque não chegou o tempo devido ainda. O Eterno tem a sua matemática de vida.
O Eterno está fazendo os cálculos diariamente. O Eterno sabe o momento correto. O papai nunca chega atrasado. Sempre usa a hora correta, a hora certa. E nós estamos pedindo a Ti, Eterno, por favor, esteja avivando os nossos corações. Em primeiro lugar, perdoa-nos por termos confiado em outras coisas que não o Eterno. E uma vez perdoados, estamos de volta ligados a Ti. Então, aviva as palavras de promessas que foram dadas a nós. E que o nosso coração volte a ter vigor, força. E fiquemos com os nossos olhos fixados nas Tuas palavras e promessas, sabendo que elas serão cumpridas. Acontecerá da forma que o Eterno havia nos prometido. Lembrando que em cada pessoa o Eterno tem um plano e o Eterno está trabalhando em cada coração, ao propósito. Esteja, portanto, abençoando cada um. Nós cantamos há pouco neste dia de hoje que o Eterno não deveria esquecer. E na letra desta música também diz para que o Eterno transformasse toda maldição em bênção. Está dentro do tema que falamos hoje. E nós sabemos que o Eterno sim faz, transforma a maldição em bênção. E seja hoje o momento ideal na vida de cada pessoa, com o coração de cada um, que o Eterno vem agora abençoar cada pessoa e cada maldição que estava instaurada seja cancelada agora. Termine os momentos de sofrimento no meio do nosso povo. Pedimos a Ti que aquele que não dorme cessa este período em que a pessoa volte a ter sono. Aquele que tem tido uma alimentação, que cesse e que a pessoa tenha uma boa alimentação. Volte com apetite. Aquele que está desgostoso de todas as coisas, cessa e ele volta a ter prazer nas coisas do Eterno. Aquele que está doente, já há muito tempo, cessa esta enfermidade e o Eterno conceda saúde. Enfim, para tudo que está sobre nós, que o Eterno faça cessar. E que entremos agora no momento de bênção, segundo a palavra do Eterno em nossos corações. Amém? Amém? Amém.